com muita alegria que nós recebemos o convite daqueles que planejaram o evento para falarmos um pouco de Bezerra de Menezes com o tema unificação como preparação para os dias atuais. Mas antes de falarmos, eu gostaria de registrar a presença da nossa querida Irene Carvalho, que está chegando, nossa eterna companheira de luta e de trabalho, esposa do seu Mário, fundadores desta casa. Dona Irene, seja bem-vinda. Mas para falarmos de Adolfo Bezerra de Menezes, nós precisamos fazer uma pequena viagem no tempo. Nós precisamos entender os propósitos do Cristo para o Espiritismo. O que foi planejado no astral. E a gente vai ter que fazer uma viagem rapidinha no século XIV, quando no final, no último quartel desse século, entre 1375 e 1400, Jesus, em uma das suas viagens de visita ao nosso planeta, vem fazer uma verificação da passagem de Francisco de Assis pela Terra. E quem o recebe? Elio, ou Eliel, como queiram, o espírito, grande sociólogo responsável pelo nosso planeta. E Jesus, triste com o que encontrou, conversa com todos aqueles grandes espíritos, e entre eles o espírito Ismael. Então é planejado pelo Cristo, após a conversa com o Pai, e ele decide transportar, tirar da Palestina para o Brasil, para as terras do Cruzeiro, o seu Evangelho. Então ele tira a árvore do Evangelho e traz para o Brasil. E aí ele convida aquela pleiade de espíritos a assim começarem a traçar essa mudança. Logo em diante, Elio reencarna exatamente em Portugal, como o grande senhor de Sagres. E o que é que acontece? Ele traça todos os caminhos, todas as possibilidades para que Portugal pudesse nos descobrir. E por que Portugal? Porque era o povo mais humilde da Europa. E Cristo é humildade. E assim foi feito. O que foi planejado pelo Cristo e pelos espíritos superiores, assim aconteceu. Aí nós vamos avançar no tempo, vamos chegar no início do século XIX. E o que acontece? Já encontramos Ismael, já à frente do Brasil, porque quando houve o descobrimento, em 1500, Jesus voltou novamente à Terra, porque todos eles estavam felizes, comemorando o descobrimento por Cabral. Jesus retorna e passa então a grande responsabilidade ao espírito Ismael de conduzir as terras do Cruzeiro, onde ali nasceria novamente o seu evangelho de piedade e de amor. A partir daquele momento do ano 1500, Ismael passa a ser o condutor das terras do Cruzeiro, que mais tarde viria a ser chamado Brasil. No século XIX, então, já imbuído de todos os trabalhos que aqui foram feitos, é chegada a hora do Espiritismo chegar ao planeta. Mais uma reunião é feita na espiritualidade. Então Ismael convoca outra pleiade de espíritos já direcionadas para o Brasil, porque aqui muitos já estavam encarnados, esperando apenas o início das atividades. E ele relembra nessa atmosfera divina que lá se estavam, que se encontravam, da responsabilidade de todos. E ele ainda faz uma previsão dos próximos 200 anos, dizendo que
O Evangelho de Jesus redivivo surgiria logo em diante, para que os próximos 100 anos pudesse ser basilar para o século XX, onde o testemunho da morte iria exigir muito da humanidade. Aí ele falava das 2 grandes guerras. O planeta precisava se preparar. O Brasil tinha uma missão importantíssima. Então, diante daquela reunião, ele se dirige a um ser, aquele que viria investir o nome de Adolfo Bezerra de Menezes. E ele o convida. Ele o convida para a mais nobre missão, que seria arregimentar todas as forças que estariam já neste planeta, neste Brasil, reencarnadas, para que o Evangelho de Jesus não perdesse o rumo, para que o Espiritismo não fosse modificado. Eles já saberiam e já sabiam das dificuldades que iríamos enfrentar. Então, Adolfo Bezerra de Menezes, ele reencarna com a proposta de arregimentar todos os elementos dispersos, com as dedicações do espírito evoluído dele. Ele iria afastar todas as dissensões. E se nós estudarmos profundamente Bezerra, nós vamos ver que não foi fácil. E até hoje não o é, porque ele continua a trabalhar no plano espiritual. E hoje estamos na comunhão, né? Que amanhã faz 185 anos da comemoração do seu aniversário. Ele nasceu exatamente no dia 29 de agosto de 1831. E logo depois dessa experiência em que Ismael o convida, ele já reencarna no Ceará, na cidade do Riacho do Sangue. Então vejam, do planejamento que Ismael tem para com o Brasil, recebido direto das mãos do Cristo, onde o lema que o Cristo pediu para que ele implementasse para o país, quando ele recebe a flâmula, seria Deus, Cristo e caridade. O lema da nossa FEB, Federação Espírita Brasileira, o lema da nossa Comunhão Espírita de Brasília. E então a gente começa um trabalho, todos nós, porque nós já estávamos também envolvidos, todos aqui nos encontramos, não apenas o Bezerra. Então ele reencarna com esse propósito, e numa família nobre no Ceará. Vai à escola aos 6 anos, e com menos de 10 meses aprende a ler, escrever, e tudo que o professor daquela rede primária poderia lhe ensinar, em 10 meses o espírito Bezerra de Menezes já adquiria. E o seu professor falava assim: o seu filho já pode alçar novos voos, porque aquilo que eu tinha a ensiná-lo, ele já aprendeu. E o pai dele era um homem público, político, um homem rico, mas um homem muito bom, de coração aberto a todos. E em função desse amor que ele tinha para as pessoas, que era idêntico ao que ele tinha para os seus familiares, ele chegou aí à falência. Porque ele sempre distribuía tudo o que ele tinha. Qualquer pessoa que chegasse a ele, ele ajudava. E quando ele se deparou, ele estava quebrado. Os bens que ele possuía era exatamente o montante da sua dívida. Bezerra estava aproximadamente com seus 18 anos e tinha um grande sonho, ser médico. Enquanto todos os familiares seguiam a carreira de doutor, advogado, na área do direito, ele queria ser médico. Porque no seu subconsciente, ele veio para servir a humanidade. Dos 13 aos 15 anos, aprendeu latim. E na ausência dos professores, dava aula de latim. Era uma mente brilhante. E sempre servindo a todos.
quebrado, seu pai, procurou todos aqueles que eram detentores da dívida pela qual ele passava e ofereceu entregar todos os bens. E Bezerra acompanhando aquilo. E que foi que os seus credores falaram para ele? Que não aceitariam em hipótese nenhuma, porque conheciam a honradez daquele homem. E que ele podia pagar com o passar do tempo, mesmo que não pagasse. Como homem honrado, ele não aceitou e falou: a partir de hoje passa a ser administradores dos bens que estão no meu nome, mas que pertencem aos senhores. Irei tirar apenas o necessário para a minha sustentação e dos meus filhos. E chegou para Bezerra e falou: Bezerra, nós não temos recursos para mandar você para estudar na corte. Medicina só no Rio de Janeiro. Então a família se reúne, 400 mil réis, onde 360 era a passagem. Ele chegava no Rio de Janeiro com 40 mil réis. Talvez desse para menos de uma semana de alimentação e de estadia. Aos 19 anos, sozinho, enfrentando a corte, Adolfo Bezerra de Menezes chega ao Rio de Janeiro com toda uma esperança e com um ideal maior: servir. Já aprovado na admissão, entra para a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. E não tinha dinheiro, então o que é que ele tinha que fazer? Ele tinha que dar aula de matemática que ele não gostava, de português, e aí ele ia fazendo as aulas dele. E ele foi ser médico residente, porque ele precisava de recursos. E aí foi o grande mérito dele. Como aluno residente, já no 2º ano, ele assistia ao seu professor. Como ele atendia com tanto amor e carinho, as pessoas já começaram a se aproximar. E o seu mestre era um médico muito conhecido, respeitado, e que conhecia em Bezerra e o percebia um espírito nobre. E tudo aquilo que ele fazia, fazia com muita distinção. Todas as ações dele recebiam louvor de qualquer um. E ele, antes mesmo de se diplomar, já era médico, porque ele cuidava da alma, ele tratava o espírito antes de tratar o corpo. A sua docilidade alcançava a todos, e aqueles que o procuravam, ou que iam ao hospital, procuravam o residente Bezerra de Menezes. Formou-se 5 anos depois, e com muita dificuldade, passando necessidade, muitas vezes sem ter o recurso para pagar o seu aluguel. E tem até uma história interessante, que ele preocupado, mas ele não ficava desesperado, ele ficava preocupado. Ele deitado a uma rede como um bom cearense, meditando como ele poderia fazer, porque ele tinha que pagar as suas contas e não tinha recursos. Um jovem bate à sua porta, aquinhoado, e faz uma contratação de aulas de matemática, pagando antecipadamente para ele uma boa quantia de aulas. Deixou o dinheiro, então dali em diante ele começou a se preparar para a aula de matemática, que ele não gostava de dar aula de matemática. Preparou-se, no dia acordado, cadê o aluno? Nunca mais apareceu. Então, um espírito nobre, que recebe a ajuda dos amigos espirituais, para que ele passasse aquela superação. Então ele se forma, e ao se formar, ele recebe um convite, porque o Exército Brasileiro estava fazendo uma modificação na sua estrutura da saúde. E o seu professor da faculdade o convida a fazer parte da medicina do Exército Brasileiro. Ele entra como cirurgião-tenente. A partir dali, o seu problema financeiro deixa de existir. Ele passava a ter uma carreira. E desde que se formou, passou a atender em casa
apenas os pobres. Abriu seu consultório para os pobres. Ele tinha um consultório na cidade, onde na cidade pouco iam. A maioria todos iam para a casa dele, para a residência. Ele não cobrava nada, absolutamente nada. Detalhe que quando ele estava estudando, ele foi um católico formado ali dentro da exigência da época e da sua cidade. Mas quando ele chegou e estudava com seus amigos, ele ficou um pouco cético da religião católica, mas nunca deixou de acreditar em 2 pontos. Ele falava: em Deus e na sobrevivência do espírito, na alma. Mas os dogmas que eram apresentados ele não aceitava mais. Isso causou-lhe um vazio. E aquilo o inquietava, porque com um grande pensador que ele era, estudava as filosofias e nada o atendia. Mas continuando a sua jornada, ele conhece a sua esposa, Dona Maria Cândida Lacerda, e se casa, porque a condição de médico do exército assim o dava condições de fazê-lo. 4 anos se passam, tem 2 filhos, e a esposa subitamente falece. Aquilo causa em Bezerra uma tristeza profunda, porque ele amava a esposa. Deixa um vazio muito forte dentro dele. E detalhe, nesses 4 anos em que ele perde a esposa, como durante 2 anos ele diretamente dava assistência a todas as pessoas que batiam a sua porta, ele ficou muito conhecido nos municípios, nos bairros do Rio de Janeiro. E como o pai dele era político, um dos avisos que o pai do Bezerra falou para ele: jamais se meta na política. Ele, com 2 anos de médico, os liberais bateram a porta de Bezerra e falaram assim: ó, você tem voto. Se você se candidatar, os liberais assumem o poder no município do Rio de Janeiro. Precisamos do seu apoio. E o pai dele era liberal. O que é que ele faz? Ele aceita. Ele se candidatar. E o que é que acontece? Ele ganha. Sendo que ele não podia jamais assumir, sendo cirurgião médico militar. Então ele tem uma dúvida na frente dele: abraçar a carreira política cheia de incertezas, que fez muito sofrer a sua família, porque eles foram perseguidos quando crianças, porque a política tinha isso, até hoje ainda tem. Eles tiveram que fugir do Ceará para o Rio Grande do Norte, perseguidos pela política do Ceará. Ele ainda menino, então ele guardava tudo isso. Mas ele abre mão da certeza de um futuro correto dentro das Forças Armadas para servir ao seu país. E ele se torna vereador. E lá trava uma batalha tremenda, porque ele mesmo diz, a gente vai perceber que 25 anos depois, na carreira política, ele a abandona triste por todos os percalços que todos nós conhecemos da vida pública. Mas um homem sempre íntegro, que procurava sempre trabalhar pelo seu país, pela sua cidade. Nesse caminhar entre se candidatar, recandidatar, foi cassado, porque uma vez ele se candidatou a deputado da corte, não mais vereador, mas deputado, contra todos aqueles do próprio partido que não o queriam. Ele se candidatou e ganhou. 1 ano depois foi cassado o mandato dos liberais, porque o conservadorismo voltou ao poder. Então, já era um homem conhecido na cidade do Rio de Janeiro, porque naquela época não existia o prefeito. Quem era prefeito na cidade do Rio de Janeiro? Era o presidente da Câmara Municipal. E no primeiro ano ele substituiu, como ele tinha tido bons votos, ele substituía interinamente o presidente da Câmara. Então, interinamente, já no primeiro mandato, ele já era prefeito do Rio de Janeiro. No segundo mandato, ele passou a ser presidente da Câmara, passou a ser prefeito do Rio de Janeiro. E fez muitas melhorias, mas era acusado de roubo. Tinham aqueles que o defendiam, diziam: não, ele não rouba não, ele só permite que os amigos dele roubem. E Bezerra, um homem íntegro. E aquilo machucava, mas trabalhava.
não parava de trabalhar. Quando foi cassado, em vez de parar, ele foi convidado para fundar uma empresa para que desenvolvesse a atividade de transporte no Rio de Janeiro. Então ele criou, junto com um grupo, a Estrada de Ferro Rio de Janeiro-Macaé, o que lhe rendeu muitos recursos pelo seu trabalho. Ele se tornou um homem rico no seu processo de vida. Mas ele tinha algo dentro dele. Nunca parou de servir ao próximo. Todo aquele que batia a sua porta, ele o atendia. Como médico, como homem. Então chega numa época, já aos 44 anos, ele conhece a doutrina dos espíritos. E detalhe, né? Quando ele perdeu a primeira esposa, 2 anos depois ele casou com a sua cunhada, que cuidava dos seus filhos. Então esta ficou com ele até o final da vida, lhe deu mais 7 filhos, e durante a sua jornada ele perdeu 4, 5 filhos, teve que conviver com essa dor. Então o que é que acontece? Por ele estar já encontrado novamente com o divino, porque um amigo havia lhe presenteado com a Bíblia, e rumores da doutrina dos espíritos já haviam chegado ao Brasil, o que é que acontece? Ele fala assim, não quero conhecer essa doutrina, não porque ele a conhecia ou sabia do que falavam, porque ele estava tão bem, ele sozinho, sem ir a igreja nenhuma, com o Deus que ele encontrou na Bíblia, que ele tinha medo de perder aquela fé que ele estava. Então um amigo, assim que foi traduzido, em 1875, ele recebeu a tradução do Livro dos Espíritos, e um amigo dele o entregou. Esse amigo foi responsável pela tradução do livro. Ele dizia, toma aqui um presentezinho para você. Ele pega o livro, fica olhando, 1 hora de viagem de bonde, aí fala assim com o pensamento dele e com Deus, né? Eu não vou para o inferno mesmo se eu ler esse livro. Eu conheço tantas filosofias, por que ter medo de conhecer mais uma? Então ele abre e começa a ler. E para espanto dele, o que é que se dá? Tudo que ele lia ali, nada lhe era novo. Aquilo que ele fazia da leitura do Livro dos Espíritos já era verdade no seu coração. E aquilo o incomodou. Ele falou, caramba, eu sou espírita e não sabia? Então ele passa 11 anos estudando e pesquisando a doutrina dos espíritos. E era um homem renomado na corte. Na corte, no Brasil, respeitabilíssimo. Então o que se dá? 11 anos depois, então com 55 anos de idade, ele chega e convoca uma grande assembleia, porque ele já estava na frente do movimento espírita, para se declarar à sociedade brasileira que ele era espírita. Agora imagine um homem tido, apesar de não frequentar a Igreja Católica, mas um homem tido como católico. Um líder, um homem que abraçava os pobres, que tinha, apesar dos seus inimigos tentarem denegrir a sua imagem, mas muito reconheciam nele a fé verdadeira do Cristo, chegar e abrir abertamente naquela época. Porque às vezes a gente tem dificuldade de entender o que se passava na época deles. E nós vamos mais adiante perceber que, depois da proclamação da República, o Espiritismo entra no novo Código Civil como crime. Então, nós nos reunirmos hoje aqui, poderíamos ser todos presos. Então ele se declara em 1875 espírita, causa um alvoroço tremendo na cidade do Rio de Janeiro. Muitos se voltam contra eles, muitos o aplaudem. E ele passa então a vestir a doutrina dos espíritos,
como sua fé norteadora perante a sociedade. 54 anos de idade. Ele abandona a política e passa a se dedicar exclusivamente ao movimento espírita e ao atendimento dos necessitados. Pasmem, ele fica pobre de ajudar os outros, igual ao pai dele. Todo aquele que batia a sua porta não saía sem a sua receita gratuita, nem saía sem o dinheiro do remédio. Filas imensas se formavam lá no consultório dele. E ele não parava. Ele tinha um lema: o médico não tem hora para ele, nem para a própria família. Um médico, uma vez convidado, solicitado, não tem hora de dormir, não tem hora de almoçar, não tem hora de estar com a família, ele tem hora para servir ao próximo. Ele assim o fazia, e a família bem o entendia. Então Bezerra foi se trabalhando, por isso que ele ganha o título, né, de médico dos pobres. E ele tinha uma missão, que está ali. Ele tem até uma frase dele, ele fala assim, ó, solidários seremos união, separados um dos outros seremos pontos de vistas, juntos alcançaremos a realização dos nossos propósitos. Isso ele trazia no subconsciente dele. E por que ele trazia? Porque a missão dele, dada por Ismael, era a unidade dos espíritas, era a unificação do movimento. Porque o que acontece? Quando a doutrina dos espíritos chega no Brasil, ela chega pelas mentes daqueles que eram os grandes pensadores. Passa pela própria tradução dos livros. Então ela cai no gosto da sociedade, mas da sociedade dominante. Então o que acontece? Alguns se declaravam cientistas ou cientificistas. Queriam apenas estudar a doutrina dos espíritos como uma ciência e não admitiam mais nada do que isso. Foi desta forma que a doutrina dos espíritos praticamente desapareceu da França, porque eles simplesmente ficaram neste ponto. Mas quando a gente estuda Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o propósito do Espiritismo é reviver o cristianismo. Ora, se é reviver o cristianismo, isso passa por trazer a religião, a um novo contato com o Criador, uma nova ligação com Deus. E Bezerra batalhava para que, naquela época, quando a gente lê os livros, aí fala assim, eram os místicos quanto os cientificistas. Aí você fala, o que são místicos? Místicos eram exatamente aqueles que pegavam a doutrina dos espíritos e mergulhavam no Evangelho de Jesus. Sendo que na época ainda tinham dois evangelhos, era o de Kardec e o de Rustem, que ainda tinha essa dificuldade. E acabava uma briga entre eles, lamentável. Então, vários centros se formaram, centros espíritas chamados Fraternidade, a própria Federação Espírita Brasileira, né, o que chamavam também de Centro Espírita, do qual Bezerra de Menezes foi presidente. Cada um trazia para si a liderança do movimento espírita no Brasil. E ninguém se tolerava. Eram amigos, mas na hora que iam conversar sobre a doutrina dos espíritos, não se toleravam. Aí se juntavam, daqui a pouco se afastavam, cada um queria a verdade para si. E esse negócio da verdade é muito sério. A quem pertence a verdade? Eu gosto muito de Joana, porque Joana lembra o seguinte, quando Jesus foi questionado por Pilatos, qual era a verdade, quando Pilatos disse que teria o poder sobre o Cristo, a vida dele, Jesus disse para ele que ele não teria poder sobre a vida dele, mas que ele estava lá para representar a verdade. E Pilatos pergunta, que verdade? E Joana descreve o pensamento do Cristo na docilidade que ele tinha, natural, de olhar para Pilatos e dizer assim, pensar nele, na essência dele, que a verdade possui infinitas dimensões, atendendo a cada um de acordo com o seu grau de evolução.
Então a minha verdade não é a verdade de vocês. Cada um tem a sua de acordo com o que entende, no grau que evoluiu. E a doutrina dos espíritos chega ao Brasil e cada um quer ser dono da verdade. Bezerra, ele assume a presidência da Federação Espírita Brasileira no ano de 1889, 90. E exatamente no período em que o Brasil entra no período da República, 15 de novembro de 1889. Daí surge o novo Código Penal. E com o novo Código Penal, o que é que escrevem? O país deixa de ser laico, mas a Igreja Católica muito forte, preocupada com um grande movimento que, apesar da desunião, crescia o movimento espírita no Brasil, no Rio de Janeiro, mas atirando cada um para um lado, isso era perigoso. Ele nasceu com esse objetivo de unir todos, mas começaram a ser perseguidos. Ora, um homem que foi prefeito do Rio de Janeiro, deputado da corte, que tratava direto com o imperador, e aí? Ser perseguido como todos os outros, tinha até senador que era também espírita. E eles começam então a questionar, porque muitos foram perseguidos e presos. Imagine nós estarmos hoje aqui reunidos e entra a polícia agora aqui, fecha todas as portas, vocês estão todos presos porque vocês estão cometendo um crime. Espiritismo é curandeirismo. Então houve uma dificuldade muito grande. Agora, percebam, quando a gente começa a ler bastante, pesquisar, a gente vai encontrar exatamente o dedo de Ismael nessa lei. Como unir os espíritas? Foi a única forma de dar uma chacoalhada em todos eles, foi mandar prendê-los. Porque todos tinham um ponto em comum, eram espíritas, se diziam espíritas. E a partir do momento que todos foram perseguidos, resolveram se unir. Porque durante 5 anos eles brigaram entre eles, discutiam entre eles. Cada um queria que o seu ponto de vista fosse o mais importante. E Bezerra, nesse período, ele se afasta. Ele se afasta porque ele entendia que não existia doutrina dos espíritos sem Jesus. Não existia caridade se Jesus não estivesse presente. Doutrina dos espíritos não era estar alguém só falando. Você tinha que botar e arregaçar as mangas, coisa que ele já fazia desde menino, trabalhando pelos pobres. Principalmente quando foi médico. Já estava na essência dele. Então ele deixa as discussões, ele até abandona a presidência da FEB, para cuidar de quem? Dos seus pobres. Vai cuidar deles. E toda vez que um pobre entrava, ele dava dinheiro. Porque não tinha. Então vejam, chega num ponto tão dramático que aqueles que estavam à frente da Federação Espírita Brasileira, que até então ela já começava a regimentar todos os outros núcleos espíritas para a condução, em função também da divulgação do Reformador, o periódico que até hoje ele existe. Se a gente for fazer uma pesquisa, apenas 4 periódicos que existem na América Latina com mais de 100 anos. Um deles é o Reformador, que nunca deixou de ser publicado. Uma vez existente, ele nunca deixou de ser publicado. Então, com o Reformador, a Federação Espírita Brasileira cresce, arregimenta inclusive outros núcleos fora do Brasil, na Argentina, no Uruguai. Aí Bezerra é chamado por aqueles que estavam à frente do movimento, que apenas ele tinha condições, pela sua grandiosidade moral, de fazer com que todos se unissem. E ele diz, eu volto, mas vai ser da minha forma. Eles aceitam, Bezerra vem e reimplanta o estudo do Livro dos Espíritos, semanal. Implanta o estudo da Gênese, do Evangelho. O que hoje nós combinamos com
o nosso ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina dos Espíritos. Há necessidade de se estudar, há necessidade de se colocar em prática. Jesus espera isso de cada um de nós. É por isso que a doutrina dos Espíritos foi e é o Consolador prometido. Porque é uma filosofia que nos dá uma chacoalhada dentro de cada um de nós. O que é que nós estamos fazendo aqui? A passeio? Estamos numa cidade linda e maravilhosa que é Brasília, longe da miséria. Alguém pode, não, mas tem gente que está na rua. Não, a miséria, ela está em volta de Brasília, mas não está aqui dentro. De uma certa forma, nós temos segurança. E aí? O que é que se espera de cada um de nós? Estamos aqui para curtir a vida? Não, nós temos algo a fazer. Como brasileiros, nós temos. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Bezerra já sabia disso no seu íntimo. Nós temos que trabalhar pelo Cristo. E cada um de nós que nos dizemos espíritas, temos uma obrigação maior ainda. Porque a gente não vai poder dizer que nós não sabíamos, que não fomos alertados, que o convite do Cristo estava obscuro. Como obscuro? Se a gente lê Kardec e vê o convite todo, se a gente pega Divaldo, Chico, se juntarmos tudo, mais de 700 livros, a nos explicar ponto a ponto o que devemos fazer na nossa vida, então a gente não deve perder tempo. Bezerra não perdeu. E ele sabia da importância de que a doutrina dos Espíritos fosse única. E ele ainda falava, que é também um lema hoje da Federação Espírita Brasileira. Devemos unir os espíritas, unificar o movimento, mas não uniformizá-lo. E digo uma coisa para vocês, é uma tarefa que permanece até hoje, unir o movimento, unir os espíritas, mas não uniformizar. Eu digo isso para vocês porque essa casa ela tem 187 grupos mediúnicos. Tem centro espírita aqui nos arredores que a gente dá auxílio, que está numa luta para criar um grupo mediúnico, que não encontra médium. Aí às vezes eles vêm aqui, a gente está fazendo uma reformulação, para que os grupos mediúnicos daqui deem amparo e auxílio a esses centros menores, para a formação, que era a escola de médios, que o próprio Bezerra de Menezes implantou. E é interessante, né? Ele, quando implantou a escola de médium, para você ver, nós temos que ter cuidado com a nossa soberba. Ele implantou a escola de médios, não apareceu um aluno, só se inscreveram professores. Só se inscreveram professores. Aluno? Eu, aluno, não, já conheço. E isso foi uma tristeza muito grande para ele. Porque as pessoas já se colocavam num patamar que não precisavam aprender, queriam ensinar. E a gente tem cuidado para isso. Todos nós somos aprendizes. Todos que aqui nos encontramos, já estivemos também onde vocês estão e nos colocamos aí sempre. Para escutarmos, para aprendermos, para debatermos. Não é porque aqui nos sentamos que não precisamos mais de estudos. Muito pelo contrário. Então, todo esse trabalho de Bezerra vem exatamente culminar para que a doutrina dos espíritos possa criar raiz definitivamente no Brasil, no viés do cristianismo, e não do cientificismo, não apenas no filosófico, mas do amor. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, de todos os livros, é o mais vendido, é o mais divulgado, é aquele que faz parte da nossa essência. E até hoje Bezerra continua a trabalhar por nós. Sistematicamente ele está nos encaminhar mensagens, nos alertando quanto à nossa dependência um dos outros, pelo sentido maior que é o do Cristo. Eu tive que fazer uma pesquisa para saber, por que Bezerra e como Bezerra foi o mentor espiritual da nossa comunhão. Aí falei com a nossa querida Irene Carvalho, e ela lembrando o seguinte,
que ainda na Casa do Barata, no segundo ano na Casa do Barata, numa reunião em que Edivaldo Franco estava presente, eles estavam a discutir quem seria o mentor espiritual, o patrono espiritual da Comunhão Espírita de Brasília. Dona Irene, Edivaldo, viram se aproximar Bezerra de Menezes. Então eles indagam a Bezerra: Bezerra, quem vai ser o mentor espiritual da comunhão? E Bezerra na bucha, segundo ela, a palavra dela, assim, serei eu. A pedido da irmã veneranda. Quem já leu Nosso Lar sabe de quem estamos falando. Na época em que Nosso Lar foi escrito, apenas 2 espíritos que trabalhavam no Nosso Lar tinham ligação direta com Jesus, que era o governador do Nosso Lar e o espírito veneranda. E detalhe, o espírito veneranda não havia ainda deixado o orbe terrestre, pela gama de espíritos que ainda estavam vinculados ao seu amor, ou seja, espíritos que conviveram com ela nas reencarnações e que ainda insistiam e permaneciam na ignorância. Então, a pedido de veneranda, Bezerra de Menezes assume a condução espiritual desta casa e vem trabalhando bastante. Mas eu estava falando da dificuldade da união e da unificação dos nossos trabalhos. São 187 grupos mediúnicos. Imagine, poderia ser 187 centros espíritas dentro da Comunhão Espírita de Brasília. E nós temos que ter um cuidado para que esses grupos trabalhem com Kardec, trabalhem com Cristo. Daí a necessidade constante de estarmos fazendo reestudos, planos de recapacitações, porque muitas das pessoas, quando chegam à condição de médium, passam pelos estudos e adentram um grupo mediúnico, entendem que, já me formei, vou trabalhar, não preciso estudar mais. E aí o que é que vai acontecer? E a espiritualidade lembra muito bem que o médium que não estuda se torna uma presa fácil das trevas. E mais ainda, Bezerra nos adverte que nós, com o nosso orgulho, eu gosto muito dessa frase dele, com o nosso orgulho, nós nos tornamos mestres da nossa ignorância. Estudar? Aí começamos as invencionices. E começamos a colocar o nosso atavismo no movimento espírita. Aquilo que é nosso, das nossas reencarnações. E muitas vezes confundimos doutrina espírita com movimentos espiritualistas, que não tem nada a ver. Não é discriminação com os nossos irmãos. Respeitamos, ajudamos naquilo que for preciso. Saímos até das nossas casas para auxiliá-los. Mas nós temos um dever com Kardec. Nós temos um dever com o Cristo. E era isso que Bezerra nos chamava a atenção. Nós não podemos misturar as coisas. Dentro desta casa, doutrina dos espíritos. Dentro desta casa, Allan Kardec. Dentro desta casa, Jesus. E é assim que a FEB nos encaminha. Então eu não posso trazer nada atávico meu, nada que me pertence, e querer implantar numa casa como esta, ou em qualquer uma outra casa que se diga kardecista. E de repente a gente percebe algumas nuances de trazermos espiritualismo para dentro do movimento espírita. E às vezes as pessoas se dizem: mas vocês estão sendo radicais? Vocês estão sendo preconceituosos? Bezerra nos alerta que nós devemos ser fiéis a Kardec. Nós devemos ter liberdade, mas com responsabilidade. E um líder tem que ter responsabilidade. Um chefe de grupo, um dirigente de qualquer grupo mediúnico, não pode permitir
que a dependência do médium altere aquilo que está planejado. Aí você pergunta, como assim, Adilson? Eu trago os meus atavismos de outras encarnações. Fui católico, posso ter sido protestante, posso ter passado pelas religiões afrodescendentes. Isso está tão forte dentro de mim, que quando eu me digo espírita, eu não consigo me libertar dessas coisas. E eu quero colocar dentro do movimento espírita. E digo, se você não aceita, você está sendo preconceituoso. Isso não é doutrina dos espíritos. E nós não estamos deixando de ser caridosos com os nossos irmãos. Mas me desculpem, aquele que adentra esta casa, senta numa cadeira onde vocês estão sentados, num banco, é porque vocês vieram escutar aqui doutrina dos espíritos. E uma vez eu fui convidado, me chamaram a atenção, porque nesta tribuna que aqui nós nos encontramos, um palestrante da nossa casa começou a dizer que era devoto de Santa Maria Rita de Cássia. E começou a fazer pregações do movimento católico. Nós não temos nada contra. Mas me diga, eu sair daqui, vou lá numa igreja e vou fazer pregação espírita. Não vai dar certo. Porque é uma falta de respeito com eles, com o credo deles. E eu convidei esse irmão para conversar. Ele falou, não, mas entenda, as pessoas, eu tenho que respeitar as pessoas e os credos que elas estão tendo. Eu falei, ok, mas se elas entraram ali, elas viram Comunhão Espírita de Brasília, elas vêm ouvir aqui Kardec, elas vêm ouvir aqui Espiritismo, elas vêm aprender as lições de Jesus à luz do Espiritismo, elas não vieram aprender cristianismo à luz do catolicismo. Então nós temos que ter cuidado, nós precisamos estudar, para que nós não venhamos a deturpar o movimento espírita, que foi esse o trabalho que Adolfo Bezerra de Menezes lutou, para que Kardec pudesse ser estudado. Aí eu pergunto, pega Bezerra de Menezes, vamos estudar Bezerra, vamos estudar Chico, vamos estudar todos os livros que Divaldo psicografou, Joana, nós não vamos encontrar nada que fuja de Allan Kardec, nada. Então nós precisamos desse conhecimento, porque é um conhecimento libertador. E essa é, quando a gente pega assim, a unificação como preparação para os dias atuais. Por que está acontecendo nos dias atuais? Hoje tudo é permitido. Hoje tudo é permitido em nome de quê? Em nome de uma falsa liberdade. Se você é contra qualquer coisa, você é taxado de quê? De preconceituoso, pode até ser preso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E a gente tem que estudar. A gente tem que discutir. A gente tem que pesquisar. E a doutrina ela é consoladora porque ela exatamente vem dizer que os nossos problemas não são dos outros, não foram provocados pelos outros. Se eu sofro, é resultado das minhas ações, mas ela é tão bela que ela diz que sofrimento é passageiro, sofrimento não é dor, porque se a gente transformar o sofrimento em dor, a gente nunca mais sai dele. Nós temos que nos libertar dessa dor, nós não podemos nos culpar por causa disso. Então a gente, quando começa a estudar as lições dos espíritos, a gente percebe que nós somos o agente da nossa felicidade. Às vezes eu encontro as pessoas e falo, mas Adilson, nós estamos num planeta de muito sofrimento. Mas eu insisto, mesmo com muito sofrimento, todos nós nascemos para sermos felizes. Todos nascemos para sermos felizes. Era isso que Bezerra pregava. E quando a gente estuda a biografia mais dele, profunda, quando ele não tinha mais dinheiro nenhum, tem um lance que aconteceu com ele, quando ele não tinha mais dinheiro, todo mundo que tinha já passado e já tinha levado todo o dinheiro dele. É uma das últimas consulentes do Bezerra,
faz o seguinte: doutor, a criança recém-nascida, magrinha, né? Ela também esquelética. Bezerra faz a prescrição e fala assim: agora você passa aí na farmácia, pode comprar aqui mesmo ou em outra farmácia, comprar aqui mesmo, porque ele dava as consultas num lugarzinho já cedido por um amigo, porque o dinheiro dele já estava quase praticamente acabado. E ela começa a chorar, porque comprar o quê? Não tem nem dinheiro para tomar um leite. E ele fica angustiado, ele fica olhando, bota a mão em tudo para ver se acha alguma coisa, não vê nada. Quando ele passa a mão assim, o brilho da esmeralda do anel de formatura dele passa nos olhos dele. Ele olha, vê aquele anel, tira, um anel com uma esmeralda, todo com ouro, e dá para ela e fala assim: olha, vá, compre tudo que a senhora precisar, alimente o seu filho e dê o remédio para ele. Ele não tinha mais nada. Ele não tinha o que doar mais nada. Mas quando ele doou aquele anel, ele fez uma retrospectiva da vida dele. Os anos em que ele teve que sofrer muito para conquistar o título de doutor, que estava representado naquele anel. Mas ele não tinha mais materialidade nenhuma dentro do seu coração. E ele entrega. Ele chegou a um ponto com a sua família, que a família dele já não era apenas a sua esposa e os seus filhos, ou os seus agregados, era a humanidade. Então não tinha distinção entre a esposa e aquela senhora que batia a sua porta. Esse é o cristianismo que todos nós estamos buscando. É esse o cristianismo que nós vamos ter que alcançar um dia. E a doutrina dos Espíritos nos apresenta como fazer isso. E o que é que acontece? Chega num estado de sofrimento tão grande na sua família, que a esposa dele bate a porta do amigo que emprestava o consultório para ele, dizendo assim: nós não temos mais nada o que comer em casa. E Bezerra, quando chega em casa, não tem dinheiro, porque quando ele sai com dinheiro, ele volta sem dinheiro. E ele não sabia, o amigo do Bezerra, o senhor Cordeiro, o doutor Cordeiro, que era o dono lá do estabelecimento. Eu falei: pode deixar comigo. O que é que ele faz? Ele chama Bezerra e fala assim: não pode acontecer o que está acontecendo. Aí Bezerra: e o que é que nós vamos fazer? Dinheiro estiver na minha mão, eu não vou conseguir deixar uma mulher sair chorando daqui. Vamos fazer o seguinte: eu vou cobrar. Porque o que é que acontecia? Lá iam ricos e pobres. Muito rico ia lá. E ele não cobrava também, não cobrava nem ninguém. Se a pessoa quisesse deixar alguma coisa, até deixava, mas a maioria não deixava nada. Aí o amigo dele falou assim: ó, eu vou cobrar de quem tem, e vou botar uma taxa bem pequenininha, 5.000 réis. Quem não tiver não vai pagar nada. Aí o Bezerra fez: ok, mas você fica com dinheiro. Se você me der o dinheiro já era. Eu vou passar para eles. Então foi feito assim esse acordo. Então ele passou, nesse período, a família começou a respirar um pouquinho, porque para ele, Bezerra, a família é universal. Por isso que esses espíritos, quando vêm, os grandes espíritos, eles normalmente não constituem família, porque a família dele é a humanidade. Mas o exemplo de Bezerra é nobre. Por quê? Porque ele foi um homem do seu tempo. Comprovou que nós poderemos ser também pais de família e ajudarmos as pessoas. Não é impossível. Porque as pessoas podem dizer assim: mas Chico não tinha família. Divaldo não tinha família. Divaldo tem família. Divaldo tem mais filho do que todos nós aqui reunidos, se somarmos nossos filhos. Tudo que ele adotou. E passado em cartório. E aí? Então, comprovando que nós poderemos ser, sim, felizes e poderemos muito bem vivenciar o cristianismo. Mas a gente tem que estudar. A gente tem que fazer por onde. Então, meus amigos, fica o convite. É um convite diário dentro de cada um de nós para fazermos as nossas reflexões. Para que o Consolador prometido, ele possa realmente nos consolar. Mas nós não vamos querer que Deus resolva os nossos problemas, porque não é assim que se faz.
Quem resolve os nossos problemas somos nós. A partir do momento que a gente entende, que a gente compreende a nossa situação, nós damos uma mudança na nossa vida. O que é que eu estou dando importância? Se vocês perceberem, mudem o foco da dor e vocês percebem, passam a notar que essa dor ela passa a ser um sofrimento e daqui a pouco ela não incomoda. É só a gente mudar o foco. Mas a gente está preocupado com o carro do ano, está preocupado com a roupa, nós estamos preocupados em levar os filhos para shopping, jantar fora. É uma preocupação que não pode estar em primeiro lugar na nossa existência. Então a gente tem que fazer a reflexão. E Bezerra nos convida a isso. Ismael nos convida, Ismael espera isso de nós. O Espírito Ismael, o que é o responsável em governar o Brasil. Quando ele recebe a flâmula do Cristo, aí eu os convido a estudar e ler Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Jesus, quando dá o ano de 1500, ele desce com a flâmula em um estandarte. E a descrição de Humberto de Campos ela é belíssima, dizendo que ela refletia a mais pura luz. E quando ele passa a responsabilidade para Ismael, ele entrega aquele estandarte, para que ali fosse imprimido o sentimento mais nobre de Ismael para com o divino, na realização daquilo que era esperado de cada um de nós. E quando aparece Deus, Cristo e caridade, quando Ismael toca o estandarte e a flâmula, Deus acima de tudo, Jesus o Cristo, nosso mestre, amigo e irmão, fora da caridade não há salvação. Então não adianta nós buscarmos a salvação apenas no conhecimento. Doutrina dos Espíritos sem vivência não resolve. Por isso que nós estamos convidando os nossos grupos mediúnicos a não ficarem presos só na sala mediúnica. Nós entendemos que os desencarnados sofrem. E são muitos os perturbados. Sofrem bastante. Mas existem muitos encarnados sofrendo também. Precisando de orientação, precisando de ajuda. E nós precisamos sair das nossas salas e alcançarmos esses irmãos. É mais fácil atendermos os desencarnados do que o encarnado. O desencarnado não fede, não tem cheiro. Só o médio que tenha a sensibilidade para perceber, e não é a maioria. Ele não está maltrapilho. Ele não nos pede dinheiro nem alimento. Então muitas vezes a gente se acovarda e deixa para que alguém o faça. Ontem nós tivemos aula com os nossos alunos na evangelização 17 anos e falamos sobre o Centro Espírita e a continuidade do trabalho deles, que eles estão concluindo o estudo conosco. Muitos estão conosco desde os 4 anos de idade. E eles foram convidados ao trabalho. Eles são garotos que estão num período da vida deles que tem que se definir, entra ou não entra na faculdade. E alguns deles se ausentam 1, 2, 3 aulas e voltam pedindo perdão para cada um de nós, porque, professor, a gente tem aula no sábado, a gente está com aula no domingo, não tem problema, continua plugado com a gente. Mas eles foram convidados para o trabalho. Estavam conosco aí ontem e hoje, aqui na nossa feira, na nossa mostra de arte e cultura, trabalhando, se dedicando no tempo deles, entendendo que a missão deles, porque foi dado uma psicografia para eles, que eles pediram para vir nessa época, os senhores pediram para estar aqui. Cada um dos senhores pediram para reencarnar no Brasil, nesse período, para dar o testemunho. Todos nós que aqui nos encontramos. Aí eu pergunto para mim, eu estou dando o meu testemunho? E digo uma coisa para vocês, tem noites que às vezes eu não durmo,
preocupado com o conhecimento que a gente já adquire e com o pouco que a gente faz. Nos incomoda, porque nós ainda estamos acomodados. Muitas vezes queremos ficar o domingo em casa porque estamos cansados. Aí eu me lembro do encontro, saindo da figura de Bezerra de Menezes, nosso tempo já está acabando, para nos depararmos com Eurípides Barçanufo, um outro ser lindo e maravilhoso, que desencarnou com apenas 38 anos de idade. Mas ele teve um encontro com o Cristo. Está registrado no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, que ele foi alçado à excelsitude por dois anjos lindos e maravilhosos. E foi deixado num campo verdejante. E quando ele estava sendo alçado, ele ficou com medo, ele queria retornar. Deixaram-no, ele começa a andar, vê que tinha um ser sentado, luminoso, ele começa a se perguntar quem era. Quando ele se aproxima, ele percebe que era o Cristo que estava sentado. Ele automaticamente cai de joelhos, pelo magnetismo daquele irmão. E ele sem coragem de levantar a sua cabeça. E de repente, ele faz uma prece, tenta fazer uma prece, ele lembra de tudo o que aconteceu com Jesus, tudo o que aconteceu com o cristianismo. Ele chega até nos dias atuais, na época dele então, século passado. E quando ele levanta a cabeça com muita coragem, ele percebe que o Cristo chorava. Então ele pergunta, ele tenta querer consolar Jesus, ele não consegue, e com muito esforço ele faz uma pergunta ao mestre: Mestre, por que choras? Choras pelos homens que não conhecem o teu evangelho, que não praticam os teus ensinamentos? Jesus fica calado. Depois Jesus responde para ele: choro por todo aquele que conhece o meu evangelho e não o vivencia. Bezerra viveu os últimos 5 anos como presidente da Federação Espírita Brasileira, uniu todos os corações para que hoje estivéssemos aqui, tenhamos tantos centros espíritas hoje no Brasil, na liderança da Federação Espírita Brasileira, a quem devemos muito, todos nós. Ficou quase 4 meses prostrado, porque teve um AVC, já ganhava pouco. Os 4 meses, como é que iam sobreviver? Né? Rígido todo o corpo, apenas os olhos se mexiam. Era permitido apenas uma pessoa entrar por vez. E a família ficou preocupada porque não tinha dinheiro. Aí logo em seguida, quando foram arrumar a cama dele, movê-lo, quando levantaram, porque a pessoa entrava, mas não podia falar, né? Era orientada a não conversar com ele. Aí quando foram movimentá-lo, levantaram o travesseiro, tinha algumas moedas, alguns recursos que as pessoas iam, conversavam com ele, e a forma de agradecer a ele e sustentar a família era botar um pouquinho de dinheiro embaixo do travesseiro dele. Quando Bezerra desencarna, no dia 11 de abril de 1900, então com 69 anos de vida, todos os seus adversários reconheceram o homem nobre que ele era. O País, que era o principal jornal da época, do qual ele durante muitos anos escreveu crônicas, defendendo a doutrina dos espíritos, do qual hoje a gente encontra já volumes publicados com todas elas, Espiritismo, Filosofia, exatamente defendendo a doutrina dos espíritos, o Evangelho de Jesus acima de tudo, e nos orientando. Então ele vem a desencarnar. 31 horas depois, ele já dá a primeira comunicação.
31 horas depois já dá a primeira comunicação. Exortando a todos os espíritas à união. E se nós percebermos, todas as mensagens de Bezerra estão nos convidando a sermos fraternos. Fraternidade é irmandade, é união. E para sermos mais ainda fiéis a Allan Kardec, fiéis a Jesus Cristo, então precisamos nos transformar, precisamos estudar, precisamos colocar Jesus no nosso coração, para que depois, como a mensagem que veio aos nossos alunos, nós não venhamos a nos arrepender do convite que nós tivemos e não fizemos a nossa tarefa, porque a tarefa não vai deixar de ser feita. Se nós deixarmos de fazer, vem um outro e faz. E depois é a nossa consciência que irá nos cobrar. Questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, e está lá na consciência do ser. Questão 625, qual o melhor e maior modelo que Deus já nos encaminhou? Jesus, a menor resposta do Livro dos Espíritos. Então nós temos o Cristo e nós temos a lei maior que está registrada aqui, na nossa consciência. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência de vocês, que possamos no nosso dia a dia exercitar a fraternidade. Quem não deu um abraço no seu filho, na sua filha, no seu irmão, na sua esposa, no seu esposo, no seu pai, na sua sogra, no seu sogro, o faça hoje quando voltar. Diga que os ama. Fique em paz.